por que você deveria ler livros mais curtos. Eu já fiz o vídeo oposto, então eu acho válido fazer um vídeo de por que você deveria ler livros mais curtos. E tem alguns motivos pelos quais eu acredito nisso. Esse livro que eu peguei de exemplo aqui para thumbnail e para falar nesse vídeo é o livro Ortodoxia, do G.K. Chesterton. Inclusive, o nosso próximo livro do Clube do Livro, aqui do canal, que a gente faz pelas lives de terça-feira, então é completamente gratuito. Só ficar de olho aí que terça-feira, toda terça-feira, às 10 horas da noite, nós temos o nosso Clube do Livro, como a gente vai falar um pouco sobre... A gente vai lendo junto algum livro que tenha sido impactante na minha vida. E neste caso, é um livro que foi muito impactante na minha vida. Mas é um livro curtinho, né? Se não me engane, esse livro, ele tem, né? Eu vou pegar aqui para vocês exatamente. Ele tem 175 páginas. É um livro de menos de 200 páginas. Mas ele tá cheio de anotações, cheio de marcações, cheio de ideias que eu fui tendo conforme eu fui lendo este livro. Qual que é o grande benefício de um livro curto? Qual que é o grande poder de um livro curto? E por que você deveria ler mais desses livros mais curtinhos? Porque se o livro ele realmente é curto e ele realmente é bem escrito, se é um bom livro e se ele é realmente curto, né? O que quer dizer é o seguinte: o autor ele precisou condensar o máximo possível de informação no menor espaço possível. E para fazer isso, você precisa de mais esforço do que para fazer um livro maior, né? Tem uma famosa frase, eu acho que é do Churchill, eu não lembro exatamente quem que falou isso, que ele diz o seguinte: eu preparei um discurso de 10 minutos, eu preparei um discurso de 1 hora, como que é o negócio? Eu esqueci. É alguma coisa do tipo assim, como eu tinha um dia disponível, eu preparei um discurso de 1 hora. Se eu tivesse mais tempo, teria feito um discurso menor. Então, para você conseguir passar a informação que você precisa, para você conseguir passar o conhecimento que você precisa em menos espaço, você precisa de mais simplicidade, você precisa de mais refinamento, você precisa de mais sofisticação daquilo que você está passando. Então, quando um autor escreve uma obra-prima, que é pequenininha, que é um livretinho de 200 páginas ou menos, sei lá, o que ele está fazendo aqui é pegando uma vida de conhecimento, uma vida de informação, uma vida de estudo, de pensamento, de reflexão e condensando aquilo ali em 200 páginas. É a mesma coisa dos vídeos que eu faço de vez em quando. Às vezes, cara, eu pego uns vídeos que eu faço, assim, os mais antigos principalmente, e o vídeo tem 30, 40, 50 minutos. Que sou eu falando e falando e falando e falando e falando e falando e falando. E às vezes, cara, sinceramente, tem vídeo meu que no final eu termino e falo, puta, cara, eu acho que ficou meio merda. Eu posto mesmo assim, posto. Por quê? Porque que se foda, entendeu? Gravou o vídeo, o próximo vídeo tá melhor. O vídeo gravado é vídeo postado. Agora, tem vezes que eu termino o bagulho, o vídeo ficou longo, o vídeo ficou comprido, eu falo, nossa, que bosta que ficou isso aqui, né? E às vezes tem um vídeo que eu faço em 10, 12... 15, 20 minutinhos ali, que ainda pra mim é um tempo legal. E eu termino o vídeo e falo, puta, cara, eu tenho certeza que isso aqui vai melhorar a vida de alguém. Eu tenho certeza que isso aqui vai impactar alguém de uma forma positiva. Então, quando você pega esses livros mais curtos, você consegue absorver mais conteúdo, absorver mais conhecimento, absorver uma coisa mais refinada em um período menor de tempo. Né? Tempo é uma coisa muito valiosa que a gente tem e muitas vezes a gente não tem tanto tempo quanto a gente gostaria de ter para ler, né? Óbvio, eu sou assim, acho que todo mundo que gosta de ler é assim. Você não passa tanto tempo quanto você gostaria lendo e isso é uma merda, né? Se você quer passar mais tempo lendo, se você quer manter essa consistência na leitura, você tem dificuldade, inclusive eu tenho o meu cursinho aqui embaixo, custa só R$ 49,90 e eu te ensino a manter essa leitura, esse hábito da leitura, se isso for uma coisa que você tem dificuldade, então dá uma olhada aqui embaixo, né? Só falando aí, caso você tenha interesse. O curso tá foda, sinceramente, com todo respeito. Então, quando você pega um livrinho desse, um livrinho mais curto, né, você tem que absorver isso de uma forma em menos tempo, né, mais conteúdo condensado num espaço menor. E dessa forma também, como você leva menos tempo para ler, né, como ele é menor, você tem uma oportunidade muito grande que você, às vezes, não tem com um livro mais grande. Que você não tem com um livro mais grosso, um livro maior. Que é, você pode reler esse livro várias e várias e várias vezes, né? Reler um livro de 200 páginas é muito mais simples do que reler um livro de 1.200 páginas, né? Isso é óbvio. Você leva muito menos tempo. E quando você vai fazendo... Vocês sabem que eu acredito, né? Quem me acompanha há mais tempo, quem vê os outros vídeos, quem não tá chegando aqui agora sabe o quão valiosa pra mim é a releitura. Porque, sei lá, um livro denso desse aqui, né? Como Ortodoxia, do Chesterton...
É um livro que numa primeira lida, talvez você absorva ali uns 10, 20% do que ele tá te falando, cara. Né? Pega até inclusive os próprios capítulos, né? Sei lá, eu sou católico, eu pego lá a Bíblia, tem as cartas de São Paulo. Cara, as cartas de São Paulo, você tem uns trechinhos desse tamanho aqui, que tu pode ficar 3 dias, é só pedrada atrás de pedrada, paulada atrás de paulada. Até pra quem não é religioso, cara, se tu pegar aquela porra ali com honestidade intelectual, com honestidade, né, filosófica, sei lá, e você realmente lê aquele negócio, meu amigo, é pedrada atrás de pedrada. Você pega lá o livro dos provérbios do rei Salomão, meu amigo, é uma frase que te deixa, puta, encapiscado a porra do dia inteiro, você fica lá, cara. Caralho, velho, o que foi aquilo ali, entendeu? Eu peguei aquele livro uma vez, o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que é um livro dessa grossura, assim, cara. Juro por Deus. Eu li um capítulo, eu ficava 3 dias digerindo aquele negócio, porque era um soco no estômago, assim, né? O Dostoiévski é um escritor pesado pra caralho. Então, quando você tem esses livros menores, você não só tá absorvendo uma quantidade condensada de informação, como você também tem a oportunidade de reler e reler várias e várias e várias vezes, porque ele te exige menos tempo, né? Realisticamente, a nossa rotina não permite. A rotina de pessoas comuns não permite que a gente releia livros de 800 páginas todo mês. Então, ao pegar esses livros mais pequenininhos, você consegue fazer isso aí. E como o livro é condensado, como a informação está mais condensada, às vezes o autor não consegue te dizer tudo o que ele não consegue explicar pra você o que ele quer dizer da forma mais didática possível. E aí a gente tem um terceiro benefício, que é, ao fazer o esforço de entender o que aquele autor está dizendo em menos palavras, você fica mais inteligente, você se treina, você treina a sua mente, você treina a sua capacidade de abstração, a sua capacidade de pensar, de filosofar sobre as coisas. Você aumenta essa capacidade porque você tem que descompactar aquela informação, né? Então eu te entrego uma frasezinha, é como se eu pegasse um papel grande, né? Sei lá, pegar uma folha 4 ou uma 3 que é grandona, eu fui dobrando em vários pedacinhos. Imagina que eu consegui dobrar ela até um pedacinho desse tamanho, assim, sei lá, 20 dobras de uma folha de papel A3. E eu te entrego esse pedacinho, cara. Ele parece curto, ele parece pequenininho, ele parece inofensivo. Conforme você vai pensando mais naquilo, você vai abrindo as dobras daquele negócio, ele vai ficando cada vez maior, né? E esse processo de ir desdobrando essas ideias que o autor vai colocando nesse livro pequeno, você fica mais inteligente, você melhora seu pensamento, você melhora seu raciocínio, você melhora a sua capacidade de pensar sobre as coisas. Então esses são 3 benefícios que eu consigo pensar aqui de rapidão, de por que você deveria ler livros pequenos, livros de menos de 200 páginas, livros mais curtos. Primeiro, porque o autor ele é obrigado a colocar mais informação num espaço menor de tempo, ou seja, ele precisa ser mais conciso, ele precisa focar naquilo que importa, ele precisa focar na simplicidade daquele conteúdo. Segundo, porque você consegue reler ele mais vezes, ou seja, você vai realmente absorvendo mais e mais e mais da forma de pensar, de ver e do que aquele autor está querendo te passar. E terceiro, você, ao descompactar todo esse conhecimento condensado, você se torna mais inteligente, você melhora a sua forma de pensar e você melhora esses seus processos de pensamento, de filosofia, de essas coisas todas que são úteis no seu dia a dia para qualquer coisa que você for fazer, inclusive para ler livros maiores, né? Então, Gabriel, você fala que você deveria ler livros mais curtos, depois você fala que deveria ler livros mais longos. O que você quer dizer? Eu quero dizer que você tem que ler, né? Você tem que ler bons livros. Pequenos, grandes, médios, todos os tipos de livros, né? De todos os tamanhos possíveis, desde que o livro seja bom, né? Eu faço a distinção clara. Você precisa ler livros bons. Pode ler livro merda? Pode ler livro merda, tá liberado. Eu gosto de uns lixinhos de vez em quando. Eu gosto de ler uns bagulho que eu sei que é uma bosta, mas eu gosto, entendeu? A gente tem que entender uma coisa, né? Essa distinção que as pessoas não entendem. Não é porque uma coisa é boa que você tem que gostar dessa coisa. Quando a gente fala de gosto pessoal, artístico, né? Não é porque todo mundo gosta de ouvir Mozart que você tem que gostar de ouvir Mozart. Não é porque Mozart é bom que você tem que gostar de ouvir Mozart. Não é porque música clássica é boa que você precisa gostar de ouvir música clássica. Você pode não gostar de ouvir música clássica e ainda assim entender que música clássica é melhor do que pagode, sei lá, musicalmente falando, entendeu? Da mesma forma que você pode entender que uma coisa é ruim, né? Uma arte, sei lá, é ruim. Tem coisa que é ruim mesmo. Você pode entender que uma coisa é ruim e gostar dessa coisa. Sabe? Eu gosto de ler uns manhwa, uns mangá coreano, que são uma merda. Sinceramente, se eu for olhar pra aquilo ali se eu for usar mais de 2 neurônios pra ler aquela porra,
eu vou ficar puto e eu vou abandonar, porque o livro é realmente, a história é realmente uma merda, é cheio de furo, os personagens são rasos. Por que eu tô lendo? Porque é legal. Tem essa explosão, tem umas lutas foda, e os personagens estão lá farmando aura, entendeu? Por que eu não leria, tá ligado? É foda, simplesmente assim. Eu gosto, eu sei que é uma merda, né? Eu jamais compararia com Dostoiévski, entendeu? Mas a gente não tá falando sobre isso, tá certo? Eu saí numa tangente aqui, então me falem aí, recomendem alguns livros curtinhos aí na descrição, e eu vejo vocês na próxima, tá bom? Tchau, tchau.